falaremos sobre a constelação organizacional. É a constelação sistêmica aplicada nas empresas. E o que a gente observa muito, os problemas vão surgindo na empresa, e muito frequentemente, uma das leis que o Hellinger fala, das ordens do amor, né, que é a lei da hierarquia, não está sendo obedecida, né, não está sendo levada em conta. Então, por exemplo, fizemos uma constelação numa empresa assim, muito sólida e ela estava tendo perdas financeiras muito significativas. O pai, já velho, mais de 80 anos, foi o fundador, o que criou. Com 30 anos ele já tinha essa empresa. Então os filhos naturalmente foram crescendo, foram se envolvendo na empresa, né? Fizeram cursos de economia, de administração, na área da computação, tudo que seria possível de ser utilizado na empresa do pai. E os filhos estavam colocando esse pai de lado. Eles já não aceitavam mais as ideias dele, as opiniões dele, e ele foi ficando muito triste, esse senhor, e sem coragem, sem ânimo de deixar de ir na empresa. Então, quando foi feita a constelação, eles preferiram que outras pessoas estivessem no lugar deles, porque poderiam ter sido eles mesmos, né? Quem ficou no lugar do senhor idoso estava profundamente triste, muito triste. E os outros, os filhos, se posicionaram bem distantes desse pai. Alguns lá assim meio de lado, outros de costas para esse pai. Eles queriam inovar cada vez mais, está corretíssimo, não tem problema, não é isso. Mas o tanto de energia que esse pai doou, que esse pai dirigiu para essa empresa foi gigantesca. Aos 30 anos ele já tinha os filhos e já tinha essa empresa. E os filhos dele nessa idade não tinham nada disso. Não tinham nem filhos, nem tinham a empresa própria, porque a empresa na verdade era do pai. Então isso foi posto. Esses filhos choraram muito, né? Disseram para esse pai que eles sentiam muito, que eles não agiram corretamente. E esse pai, então, pôde dizer isso, né? Aos 30, vocês já tinham nascido e eu já tinha uma empresa sólida, que é esta. Então, todos o honraram, todos o agradeceram, devolveram a sala que era dele, que eles tiraram e o colocaram numa salinha lá bem sem significado nenhum, bem menorzinha. Devolveram tudo para ele. Ele foi na empresa mais durante um mês. E depois disso ele disse que já era hora dele se aposentar, que afinal de contas ele já trabalhava desde os 20 anos. Né? Então foram 64 anos de dedicação e de trabalho. E a partir dos 30 anos, todo esse tempo restante ele se dedicou a essa empresa. Aí o sistema então volta a ficar em paz e os problemas foram sendo resolvidos. A simples identificação, né, numa empresa do indivíduo que acarreta problema, a aplicação de uma solução direcionada, geralmente não vai resolver a dificuldade. O olhar precisa ampliar-se para esse motivo sistêmico. Com esse olhar novo é que a constelação organizacional auxilia, tanto no diagnóstico quanto na busca de solução. O todo é mais do que a soma dos elementos. As propriedades sistêmicas são mais e pode-se até dizer que são algo distinto do que a mera adição dos seus elementos. Então, as propriedades de um sistema
não podem ser concluídas a partir de uma análise dos respectivos elementos. Elas só são acessíveis quando o sistema todo é considerado, na inter-relação entre as suas partes. Essa visão sistêmica é uma visão de cima, é uma visão muito mais ampla. Então, são várias as situações de uma outra empresa. Assim, o mal-estar entre os colaboradores estava aumentando cada vez mais. Pedidos de demissão de pessoas que eram assim, essenciais na empresa. E o que estava acontecendo? Houve uma vaga para um diretor, eles não escolheram ninguém do grupo, trouxeram alguém de fora, ok, tudo bem, está indo sem problema nenhum, mas esse indivíduo de fora, ele desqualificava os outros. Ele foi tomando decisões arbitrárias, sozinho. Ele não consultava os seus gerentes, que já estavam lá na empresa há muito tempo. Esse diretor novo que veio, ele era mais jovem e com muito conhecimento. Nenhum gerente negou o conhecimento que ele tinha, não era isso. Mas foi a falta de respeito dele em relação aos outros. Todos os outros já estavam quando ele chegou. Então, tem uma hierarquia de tempo. Qual foi a solução? Ele precisava de ouvir essas pessoas, de ouvir esses gerentes. Os gerentes, por sua vez, já ouviam o grupo de colaboradores que cada um gerenciava. Foi só isso. E ele não tinha percebido que ele disse que ele nem sabia dessa hierarquia, que essa hierarquia existia de tempo. Mas existe. Quando você chegou, todos já estavam. Então, foram feitos esses pequenos ajustes. Pronto. A insatisfação foi embora, os incômodos foram embora, e eles passaram a treinar, a falar do que sentiam, assim que a coisa acontecia. Né? Por exemplo, se em algum momento esse diretor novo era muito autoritário e continuava sem ouvir a opinião deles, ele chegava e falava: olha, eu estou me sentindo incomodado, você tomou essa atitude, você não nos consultou? Estamos vendo o seu esforço de melhorar, você já nos consultou várias outras vezes, mas nisso daí é indispensável. Nós sabemos fazer isso aí muito bem. Então, olha que bênção. Então, a constelação mostra, revela o que está escondido. Então, só isso que precisamos fazer. Numa outra empresa, eles estavam também com grandes perdas e sem justificativa, porque o grupo é muito responsável, muito trabalhador, as pessoas formam assim, um grupo bem harmônico. Mas há muitos anos atrás, no local que hoje é a empresa, era uma outra casa, né? Porque eles construíram, eles modificaram, mas alguém havia suicidado. Na constelação apareceu uma morte. A gente perguntou, quem morreu que abalou tanto o grupo? A dona da empresa, que era já uma senhora mais velha, ela lembrou-se. Ela falou, olha, houve uma morte aqui nesse espaço. Não está ligado a nós, mas foi um suicídio, foi uma tragédia na época. Foi muito doloroso para a família, até para quem não conhecia. E é uma cidade pequena. E colocamos alguém para estar no lugar deste que suicidou. Ele foi honrado. As pessoas puderam dizer para ele que sentiam muito aquela dor, aquele sofrimento, mas este era o destino dele, não era deles, empresários. Mas em homenagem a ele, eles fariam algo de algo muito bom, e fizeram mesmo, né? Começaram um trabalho na periferia, deram o nome para esse projeto desse que havia suicidado, e era um trabalho de reunir as crianças, né, dar aula de cidadania, um trabalho muito bonito. Pronto, apazigou, resolveu, a empresa anda muito bem. E constelação não é mágica, há toda uma explicação aí, há todo um embasamento.
Então, o que vai explicar a constelação? Existe aquela experiência do 100º macaco. Em 1945, os japoneses jogaram batatas nas praias, e numa das ilhas que eles jogavam, uma macaca lavou a batata. Aí os outros macacos começaram a repetir isso, passaram a lavar as batatas. Não se sabe por quê, quando chegou no 100º macaco que lavava a batata, todos os macacos de outras ilhas, ou perto ou distante, estavam lavando a batata, mas eles não levaram essa macaca que sabia lavar para outra ilha. Então, Sheldrake, ele ficou pensando, é um biólogo, né? Ele falou, tem alguma coisa aí. Então, ele levantou uma hipótese. Aqui nós temos o espaço subquântico, que os orientais chamam seria o plano astral, os espíritas chamam de plano espiritual, tudo está aqui, nesse campo. A gente então vai e acessa. Mas ele tinha que provar essa hipótese dele, né? E começou a fazer experiências. Então, ele entrou em contato, né, com o laboratório em Madrid, Londres, e ele em Nova York. Ele treinou ratinhas. Nos 3 laboratórios tinham ratinhas da mesma idade, da mesma raça, só ratas. Ele treinou várias ratas. Não se sabe por que, depois de X repetições, as outras ratinhas em Madrid, em Londres, estavam fazendo os mesmos truques que ele havia ensinado em Nova York. Aí ele repetiu a experiência com macaco, repetiu a experiência com papagaio e com seres humanos, e o resultado foi o mesmo. Então, ele deduziu o quê? Cada vez que a macaca lavou a batata, ela foi mandando uma onda de informação, os outros também. E essa onda, ele deu o nome de ressonância mórfica, faz como se fizesse um pacote de memória. Essas ondas são levadas. Os outros da mesma espécie registram a onda e começam a fazer. E aí, então, estaria comprovado também o inconsciente coletivo de Jung. É o que explica. E as leis da física quântica também explicariam. Né? Todos nós estamos interconectados, nós vivemos numa grande rede. É fascinante, né? É muito lindo. Muitas reflexões e muitas alegrias.